Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim. E eu creio nisso. Amém? Deixa eu dizer algo para... Tem algumas pessoas que estão esperando algo há um bom tempo, que é como a muralha de Jericó ruir na vida. É uma verdadeira muralha na sua vida. O Senhor está dizendo hoje para essas pessoas que na vida, na sua vida, essa muralha, que é como a muralha de Jericó, Deus já entregou a você. Olha, vai ruir, você vai ver isso. Em nome de Jesus. Hoje, algumas muralhas estão ruindo na vida de algumas pessoas que estão esperando isso. E eu vou aguardar esse testemunho para a glória do nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Amém, amém. Também gostei. Aleluia. Aleluia. Incrível, incrível, incrível. Sentem-se por gentileza. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Paulo nos compara os cristãos a cartas vivas, que testemunham a obra do Senhor Jesus. É lindo, vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Meu Deus! Diga, eu sou uma carta viva. Nós somos uma carta viva, como cartas vivas no reino. Nós anunciamos Cristo com a nossa vida. Nós anunciamos as boas notícias. Quem ainda é do tempo das cartas, eu ainda sou, a gente recebia as cartas, esperando as boas notícias de alguém. E muitas pessoas ainda enviam cartas para mim, enviam irmãos. E é muito interessante quando você abre uma carta, e eu abro muitas cartas, muitas mensagens. É lindo o que eu encontro ali. As boas notícias. Como uma carta, quando alguém abre você, o que sai? Como uma carta que testemunha a obra de Cristo em suas condutas. O que sai? O que tem saído de nós? Sabe, nós precisamos ter a boa revolta. Nós não podemos aceitar vir e conhecer algo tão poderoso, ter o nosso espírito vivificado e camuflar o resto. Vivemos com feridas sangrando, infeccionadas, mas nós estamos louvando, nós estamos até ensinando, nós estamos até testemunhando, nós estamos ajudando outras pessoas. Mas a verdade é que nós estamos escondendo ainda uma alma que não foi transformada. Meu espírito foi vivificado, ele estava morto, mas quando eu criei em Jesus, ele foi vivificado. Mas agora eu passo por essa transformação mental, por essa renovação no meu modo de pensar, que eu posso puxar um pouquinho, de novo, não tem exemplo melhor, a nação de Israel.
Porque saiu do Egito, mas o Egito não saiu da nação. Foi para o deserto e nunca para morrer no deserto. Porque o deserto é um lugar de passagem. Não é onde você constrói sua vida. É um lugar seco, árido. O Senhor nunca teve o plano de Israel ficar no deserto. Mas como é que sai? Estima-se cerca de quase 3 milhões de pessoas e apenas 2 do grupo original, obviamente com aqueles que nasceram no deserto, entraram na Terra Prometida. Porque a mentalidade desse povo continuou sem renovação. Aqui está o problema. Continuar pensando do mesmo jeito que sempre pensou. Quando uma pessoa tem um padrão, a gente vê pelas crianças, olha só. Quando uma criança vem de um lar de muito grito, de um certo abandono, ou de total abandono, e aí as tias querem acolhê-la, algumas, elas fazem de tudo para provocar, porque elas estão acostumadas num ambiente onde elas vão guerrear com você para manter aquele ambiente, porque é o que elas conhecem. E aí você tem que ensinar para esta criança que este não é o padrão correto. Não é. E quando você vem para Jesus, e crê nele, você é um bebê. Você é um bebê cristão. E nós já falamos que qual é a primeira coisa que acontece com o bebê quando ele nasce? Respirar. Depois chorar. Depois mamar. E dormir. Dormir muito. Né? Ele quer dormir. E aí ele vai se desenvolvendo, é um processo. O bebê cristão, ele passa por esse processo. Ele nasce, mas ele está cheio ainda de um monte de coisas. Então agora ele precisa passar por uma mudança. Algumas pessoas, elas chegam na igreja e você quer amá-las, e você quer cuidar delas, mas elas vão guerrear com você. Porque elas conhecem apenas um padrão: guerra, briga. Imagina 2 casais que vêm de lares onde eles foram programados para o conflito. Eles se casam. Eles são 2 viciados em conflitos. Eles vão conflitar por tudo. Tudo vai ter, em tudo vai ter uma discussão. Porque é uma programação. É uma programação. Na verdade, existe uma guerra. Algumas pessoas, elas estão há muito tempo em Cristo. Elas amam Jesus. Não é que elas não amam, não. Elas amam Jesus. Mas elas não se esvaziaram. Elas não deram lugar a uma mudança no modo de pensar. Elas não passaram por uma metanoia. Mudem o modo de pensar. Elas ainda pensam do mesmo jeito que elas sempre pensaram. Com pequenas variações, mudanças. Não é que não muda, muda alguma coisa, mas em essência, ainda você vê muito daquela velha criatura. Para lidar com a família, para lidar nos negócios. Gente, se nós não nos atentarmos e levarmos isso a sério, nós vamos estamos na igreja, amamos Jesus,
Fomos salvos em Jesus Cristo. E agora nós pegamos só a roupa. Aqui, ó, eu visto, eu não me vesti espiritualmente de verdade. Eu pego apenas essa capa desse novo mundo que eu estou. Então, eu estou num outro ambiente. Mas eu estou cheia de feridas, mas aqui fora eu estou louvando, eu estou dizendo palavras lindas de Jesus, mas aqui dentro eu não mudei. Mas eu me contento, Algumas pessoas se contentam em parecer que ela realmente está vivendo como uma nova criatura. Mas lá dentro ainda tem muita amargura e sentimentos lamentáveis e tantos questionamentos e tanta ira e às vezes ódio e tanto orgulho. Mas aqui fora ninguém vai ver. Eu estou louvando. Ai, Jesus é maravilhoso. Eu sei falar de Jesus. E você pode ir crescendo. Não é que você não cresce, você está crescendo. Você pode até ir ocupando posições sem tratar o problema. E quantos que a gente viu que eles foram crescendo? Deus foi dando oportunidade a eles. E eles começaram a ocupar posições maiores. Mas lá dentro, eles se acostumaram a camuflar aquilo. A não tratar. A esconder. E a se contentar com isso aqui. Sem verdade absoluta aqui. Sem integridade. Porque se eu não estou inteira em Deus, é porque tem alguma coisa ainda ocupando. Porque qual é o normal? Que eu vivo uma vida em paz. Que eu me alegre com os que se alegram. Que eu sinta a dor do outro. Não é normal. Você pode ser tentado? Pode, mas não é normal. E é diferente de você ser tentado e você perceber que aquilo está lá. Aquilo, na verdade, está lá, continuamente. Que é um sentimento, é um domínio sobre você que não passa. Que está lá, assombrando a sua vida. Mas você se contenta em esconder. Que você ainda tem um sentimento desse. A maior parte do tempo você está mal. Você está para baixo. Aí você vai me perguntar, mas nós não somos tentados a sentimentos, então nós somos, mas quando você passou por uma libertação de verdade, uma mudança interna, a maior parte do tempo, obviamente, o que você tem na sua vida, o que é comum para você? A paz e não a tribulação. A confiança e não a desconfiança. A fé e não o medo. O amor, e não é amor piegas, eu não falo de amor piegas. Eu falo de um amor que não tem a ver com sentimento mesmo. Mas é um desejo, é um estilo de vida, é uma postura na vida de fazer o bem para o outro. Você quer fazer. Existe generosidade, existe gratidão lá dentro. Em algumas pessoas, o que existe é ingratidão. É ganância. É questionamento. Sai fácil da boca da pessoa um julgamento, uma crítica. Ela até tenta esconder, mas na maior parte do tempo,
ela está amuada, ela está mal, ela está remoendo coisas. Ela tem um rancor lá dentro, ela tem um sentimento que a corrói de insegurança, de rejeição. Por quê? Porque, na verdade, ela se contentou com essa visão, com essa roupa que ela vestiu aqui fora, né? Em dar às pessoas o que ela acredita que as pessoas querem, e que as pessoas tenham essa visão dela, que ela é uma pessoa bacana, que ela é de Deus, mas lá dentro, talvez ela é uma questionadora, raivosa, orgulhosa, um sentimento de revolta constante. Mas ela não para trabalhar. Ela não entende que o problema dela é um problema de fé. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela não conhece. Ou melhor, ela ouve, mas ela não conhece de forma revelada a verdade na vida dela. De que ela é uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram, que ela foi feita nova em Cristo, que o domínio do mal encerra, que ela está voltando para o Senhor. Porque, na verdade, nós passamos a maior parte do nosso tempo sendo criados por pessoas que passaram uma visão para nós bem distante daquela que é a verdade. E nós fomos formados para acreditar em mentiras. Que não podemos, que não vamos conseguir, que não somos suficientes, que não somos capazes, que não somos amados, que tem sempre alguém que faz melhor do que a gente. Porque nós ouvimos muitas coisas. E aí nós chegamos em Cristo com uma bagagem daquelas, né? Com nada bom para oferecer para Ele. E Ele oferece o melhor para nós. Só que nós estamos entupidos de um monte de coisa. Nós fomos criados numa vida, nós fomos programados para pensar de um jeito. Então, o que acontece? Talvez você foi criado por um pai que não foi um exemplo, que não foi uma boa pessoa, que não tratou você, ou a mãe também. Você teve a ausência da sua mãe, você teve a ausência do seu pai, você foi destratado por eles. E aí, o que você vai fazer? Se você não abrir o seu coração para a verdade, você vai formar pessoas do mesmo jeito. Inclusive, é um negócio que eu vejo, às vezes, as pessoas fugindo dos seus pais de todo jeito, né? E foge, e elas acabam repetindo tudo que os pais fizeram. Sendo um pai parecido, uma mãe parecida, repetindo aquilo que eles juraram que jamais fariam. Porque nós estamos ligados aos nossos pais. E o melhor caminho não é fugir deles, é nos libertar através do perdão. Porque se você sabe que você não está livre, enquanto lá dentro você ainda tem aquele questionamento, porque meu pai fez isso, minha mãe também, minha mãe fez assim, porque se meu pai não tivesse feito assim, não teria acontecido assim, minha mãe assim, não teria sido. Você está questionando ainda, você ainda não assumiu a responsabilidade pelas suas próprias emoções. Porque lá dentro você ainda responsabiliza eles. Eles ainda são culpados. Só que chega um ponto da nossa vida, que a gente entende,
Eu não sou culpada do lar que eu nasci, das coisas que aconteceram. Mas eu sou responsável por tomar um rumo diferente agora. E se eu continuar pensando dessa forma, responsabilizando tudo, tá, teria sido bom se você não tivesse vivido isso com a sua mãe ou com o seu pai. Tá, você viveu. Não dá para mudar isso. Então agora você conhece a verdade te liberta. Quando você acredita que a verdade te liberta, o que é a verdade? A verdade é Cristo. O que acontece quando você tira o olhar de você e de tudo que fizeram com você, e você coloca em Cristo? Você agora vê a sua miséria diante de Cristo. Você vê que você não merecia absolutamente nada. E que Jesus, com um amor eterno, passou por tudo que ele passou para nos resgatar. E aí você está olhando para ele, e você está vendo o sacrifício dele, o quanto ele foi bom para com você. Olha o quanto que Jesus foi bom para com você. Quando você acredita nisso, você recebe esse amor, você não consegue mais voltar para aquele lugar. Porque agora você acredita na verdade, você crê na verdade. Você está focado na coisa certa, que é Cristo. E quando aquilo quer atentar você de novo, quer perturbar você de novo, você não deixa, porque agora você sabe, isso é mentira. Por exemplo, quando você conhece a verdade, nunca mais você deixa Satanás te acusar. Nunca mais, porque você conhece a verdade. Nunca mais ele tem poder de te acusar. Porque você sabe que o Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo, ele te orienta, ele é o conselheiro. Ele é o consolador. Esqueceu disso? Acusador só tem um, Satanás. Então, aquela vozinha que mostra que você não é o bastante, que você não é suficiente, que você é incapaz, que você não consegue, que você não é amado, que você não vai sair do lugar, você sabe que só tem um que faz isso. Quem? O diabo. Obviamente que quando isso vem, você já sabe até, você verbaliza, você fica corajoso, você se porta de uma maneira diferente. Porque a ira boa vem. Você fica irado com ele. Você fala, peraí, você não tem mais direito sobre mim. Você não vai me acusar. Porque Deus não faz isso. Cristo não faz isso. O Espírito Santo não faz isso. Então só tem um que está fazendo isso, que é você. Quando vem aquele sentimento de que você não merece viver aquilo, então você tem que sabotar, tem que estragar com tudo, tem que lutar com uma pessoa que quer te amar até que ela lute com você, porque daí agora tá bom, ela brigou comigo, oba! Por quê? É o padrão que você conhece. Mas ele está desalinhado de Deus. Ele está desalinhado de Deus. Quando você conhece a verdade, você lembra do que Jesus falou, que ele não opera em reino dividido, ele não quer divisão, ele é da paz, deixe-vos a minha paz. Andem em amor. Perdoai. Você vai para um outro campo, peraí, o que Deus fala? Não vos canseis de fazer o bem. Se o Senhor está me dando algo bom, eu vou pegar. E muitas vezes Ele está me dando através de uma outra pessoa. Eu vou pegar.
Você vê que a gente cresce, muitos de vocês, eu também, fomos criados para chegar na casa de alguém, podia botar o melhor doce na mesa. Você não pode dizer que quer. Se perguntar, diga que você não quer. Não era assim, não, com você? Ou só eu que sou tão antiga assim? Aí nós crescemos com um sentimento de que a gente não sabe ganhar nenhum presente. Normalmente, quando alguém quer dar um presente para a gente, aquilo entrou tão forte que a gente não sabe receber. Você entra num constrangimento, numa coisa que você não sabe receber. É um momento de alegria. Às vezes Deus está amando você por intermédio de alguém, te presenteando, e você não sabe receber. Por quê? Porque você acredita em mentiras. Você tem fortalezas. O que é uma fortaleza? Era uma proteção onde o inimigo podia se esconder. Por trás daquela muralha, daquele pensamento que é tão duro, sabe? Tem um mal para roubar você, para levar você a abrir mão de coisas boas, a estragar com coisas boas. Por quê? Porque quem é você para ter isso? Você não vê que tem gente que recebe coisas boas, e ou ela estraga, ou ela dá para os outros? Não é generosidade, é se livrar daquilo porque ela não merece. É diferente a generosidade. Tem gente que ela está desfazendo do que é bom, porque eu não mereço ter isso. Inclusive os relacionamentos dela. Ela trabalha para perder aquele relacionamento, porque é como que ela ouviu tantas bobagens e mentiras, que ela não podia, que ela não ia conseguir, que ela era um caso perdido, que não tem jeito para você mesmo. E qual a tendência da pessoa quando ela ouve muito coisas negativas sobre ela? Ela ir e se envolver com coisas que vão massacrar e feri-la cada vez mais, porque também é uma maneira dela afrontar os outros. Qual a forma que às vezes uma criança faz para chamar a atenção dos pais? Quando ela quer muito, porque às vezes o pai não dá atenção para ela quando ela está quietinha, lendo, fazendo alguma coisa ali. O pai só dá atenção quando ela faz uma arte. Então, para ter a atenção do pai, ela vai fazer arte sem parar. E aí, o que esse pai faz? O que essa mãe faz? Grita. E essa pessoa é formada nesse contexto. E ela cria uma programação onde é só no conflito mesmo. Ela faz qualquer coisa para ter atenção, nem que seja as piores. Mas meu pai vai olhar para mim, minha mãe vai olhar para mim. Eu estou nas drogas, eu estou na bagunça, eu estou fazendo, mas está olhando para mim. Está olhando para mim. Aí você vai falar assim, bicho, mas isso é loucura, é? É, mas é o que ela acredita lá dentro. É a crença dela. Ela não acredita na verdade. Quando você realmente acredita na verdade, você não aceita mais viver num contexto de mentira. Porque agora você sabe que isso é mentira. Você não vai mais aceitar essa linha de pensamento. Quando você conhece a verdade, você desmonta as mentiras de Satanás. Então você é impulsionado a fazer as mesmas coisas, mas agora por conta da palavra, que você vai se enchendo da palavra, e a palavra vai trazendo renovação, você vai descobrindo coisas sobre você que só a palavra pode dar a você. Conselho por conselho, queridos, não tem poder de mudar a nossa vida.
Por isso que se você for buscar um conselho, certifique-se que esse conselheiro caminha com a Bíblia na mão. Porque somente a palavra é viva e eficaz. E ela é como uma faca de 2 gumes, ela corta dos 2 lados, ela chega dividindo alma e espírito. O que é inerente ao espírito, o que é inerente à carne. O que é inerente à alma. A alma é o centro das nossas emoções. É como você pensa, sente, vontades. A faculdade mais forte da alma é da vontade. Então você passa uma vida pensando de um jeito, consequentemente pensamento gera sentimento, sentindo de um jeito. E sabia que nós nos acostumamos a um padrão de pensamento, nos acostumamos a um sentimento. Quantas pessoas que eu atendi na vida que quando elas se livraram daquela inquietação profunda, elas ficaram meio que desnorteadas, porque elas estavam tão acostumadas com uma tribulação constante, que elas nem sabiam o que fazer. Elas ainda não sabiam viver em paz, pois você tem que aprender a viver em paz. Olha que parece uma loucura, né? Mas é verdade. Você viveu uma vida inteira num contexto de conflitos, que agora você tem que aprender a viver em meio à paz, e levar a paz, e falar com paz. Deixo-vos a minha paz. E como que a gente consegue viver dessa maneira? Acreditando na verdade. Eu vou acreditar na verdade, que tudo isso, esse meio disfuncional, nunca foi para mim. Na verdade, eu fui levada por uma formação para longe da verdade. E agora, quando eu creio em Jesus, eu estou sendo trazida de volta para a verdade, para Cristo, que é a verdade. E quando eu conheço a verdade, eu fico sedenta por isso, por essa paz, por esse sossego. Eu não quero mais viver em guerra. Quero mais viver brigando. Eu não quero mais ficar aqui remoendo coisas que me oprimem. Eu quero o quê? Meditar na palavra. Olha o que Deus falou. É para lá que eu vou. Eu não vou ficar aqui pensando o que o diabo quer que eu pense. Se um pensamento não me dá esperança, ele é demoníaco. Então eu começo a pensar que acabou para mim. É de Deus? Não. Que é tarde demais para mim? É de Deus? Não. Bom, eu já sei que não é. Deus nunca me daria um pensamento como, ó, acabou para você, tá? Nunca. Então, se eu estou pensando que é tarde demais para eu fazer alguma coisa na minha vida, para eu começar, para isso, que acabou, é mentira. Porque se eu estou em Cristo, há esperança para mim. Abraão não começou a sua vida aos 75, ministerial, o chamado dele, e Moisés aos 80. Ou seja, ainda há esperança para mim. O Abraão, seu corpo já estava amortecido, e o Senhor não o restaurou. O Senhor o restaurou de forma que ele pôde engravidar a Sara, e eles geraram o Isaac. Parecia que era tarde demais. Humanamente era, mas não para quem anda com Deus. Às vezes sim, humanamente é tarde. De forma natural, sim. Mas espiritual, se eu estou andando com Cristo, Ele é um Deus de milagres. As coisas podem acontecer. Elas vão acontecer. Elas vão acontecer. E elas acontecem. Então, o que eu tenho que fazer? Me levantar. E focar o quê?
aquilo que a verdade me apresenta. Eu posso ter vivido num contexto assim, desequilibrado, descontrolado, disfuncional. Mas agora, com a verdade, eu acredito na verdade, então eu sofro o quê? Uma renovação mental. Até o seu modo de falar muda. Porque você muda a forma de pensar. Você teve uma mente, uma mentalidade, uma visão a vida toda. Agora você adquire o padrão bíblico de pensamento. A mente de Cristo para você. Onde o Espírito governa, o Espírito reina. E não mais as mesmas coisas de antes. Seus valores mudam. Você não vê que quantas pessoas que chegam na igreja, eu sempre falo, é um período, é o bebê cristão, então ele chega, ele crê no Senhor, mas ele tem um período. Então, às vezes, ele ainda mantém por um período um jeito de falar, às vezes um jeito de vestir. Um jeito, aquele jeito de antes, velho, carcomido, de resolver problemas. Mas aí a palavra vai entrando e vai moldando o pensamento dele ao de Cristo. E ele um dia ele olha assim e fala... Ele se ouve falando, e coisa ele fala, eu? Isso não combina mais comigo. Ele se olha, ela se olha no espelho e fala, não estou confortável com essa roupa mais. Não quero isso aqui mais para mim. Ela tinha um comportamento diante das coisas, por exemplo, ela agiu da mesma forma uma vida inteira. E ela não percebia, e agora ela vai e faz do mesmo jeito. Ela fica mal. Aquilo entristece, ela percebe que ela entristeceu a Deus. E ela ama Jesus, ela não quer mais entristecer a Jesus. Ela não quer isso mais. Ela fica mal. E ela fala, não, eu não quero mais agir assim, não. Não vou ter mais esse comportamento. Está me fazendo mal. Eu quero agradar a Jesus. Queridos, quando você tem um conhecimento de Cristo, é assim, ó. Se você se veste, por exemplo, você se vestiu para um casamento, você está com um terno maravilhoso e você com um vestido esvoaçante, lindo, de seda. Alguém vem e fala assim para você, vamos para a praia? Vamos já para a coisa? Você fala, não. Se você está com aquela sua camisa de seda maravilhosa, sua gravata de seda maravilhosa, e você está comendo, espirra um molho, uma coisa, com certeza você vai levantar rápido para poder limpar, por quê? Porque você sabe quanto custou, você sabe o preço disso, você sabe a importância disso, você gosta da roupa que você comprou, então você vai limpar, você não quer. Quando você vê que você está vestido de Cristo, você sabe o valor que isso tem. Você não vai mais a qualquer lugar, porque não combina. Você não vai ficar normal, se uma manchinha, sabe? Mas aquele erro, mas aquele comportamento, não, você quer limpar, você fala, não, isso aqui não combina com essa, meu Deus, minha camisa branquinha, não, minha roupa, não. Quer dizer, você está lavado pelo sangue de Jesus, e agora a Bíblia fala que nós somos lavados com sangue e nossas roupas ficam o quê? Brancas como a neve. Você não quer sujar essa roupa. Você não quer ir num lugar onde vai sujar essa roupa. É precioso. Você tem um negócio que tem valor para você. Por exemplo, eu já falei várias vezes, você compra alguma coisa que não tem muito valor, você até deixa ele ali.
em algum lugar, você não preocupa muito. Mas é um negócio de valor, eu tenho certeza, você tem um relógio de valor, você tem um terno, você tem, não sei, algo aí, uma joia, você guarda numa caixa especial. Brasileiro é apaixonado por carro, americano é uma tristeza, né? É até difícil comprar carro, é fácil comprar carro, mas é difícil ao mesmo tempo, porque não fazem manutenções, não estão nem aí, fica só no relento. Mas o brasileiro é o povo mais apaixonado do mundo por carro. Então, você vê que o brasileiro, ele tira um carro e ele tem o maior cuidado com esse carro, não é? Ele guarda na garagem com cuidado, é um cuidado com esse carro, meu carro novinho. Por quê? Tem valor para ele. Tem valor para ele. Então, quando um negócio tem valor para você, você não quer manchar isso. Quando você toma consciência da nova criatura que você se tornou, lavada e remida no sangue de Jesus, quando você acredita na verdade que você foi feito justo, você foi purificado, você foi perdoado, você não quer voltar para o mesmo lugar. Quando você acredita na verdade, peraí, eu fui, eu não sou mais. Eu estive, não estou mais. Eu fiz, não faço mais. Eu pensei por muito tempo assim, mas não penso mais. Você não quer voltar. Você não consegue mais, você pensa, não, peraí, eu vivi em conflito, eu não quero isso mais, eu quero paz. Eu vivi em guerra. Eu não quero mais, eu vou guerrear as guerras certas. Não, eu já saí disso. Eu não quero mais isso. Eu quero sossego. Eu quero essa vida com Jesus. Ele me lavou, ele me comprou a preço de sangue. Quem nos valorizou tanto quanto Jesus? Nem nós nos valorizamos. Alguns até hoje não se valorizam. Agem de forma totalmente disfuncional, desalinhada da verdade. Por quê? Porque não acreditam na verdade, ainda não acreditam que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, foram perdoados e purificados. Eu sei que é bom demais para ser verdade, mas é verdade, quando você crê em Jesus, você é feito justo. É difícil para a nossa cabeça acostumada ao merecimento, porque nós fomos criados, se você tirar a nota boa, eu te dou bicicleta no final do ano. Então nós corremos desesperadamente para poder fazer o melhor, para ganhar aquilo, mas aquilo não está dentro de nós. Nós só queremos atingir aquilo, mas não está dentro de nós. Nós vivemos por anos essa vida à base do merecimento, à base da obra. Aí Jesus vem e fala assim, ó, suas obras são como trapos de imundícia. Aí você vai falar, bicho, mas não tem que ter obra, mas eu não confio na obra. Porque, na verdade, a obra é fruto de uma transformação. Porque eu não sou salva pelas obras, mas eu sou salva, você é salvo para boas obras. Ou seja, é o fruto da salvação. Quando eu sou salva, não vai sair as mesmas coisas de antes. Agora sai o quê? Atitudes de gratidão, de generosidade, de bondade, de temor, de cuidado, de honra. Você para de culpar seus pais. E agora você entende o primeiro e grande mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e prolongues teus dias na terra.
Ou seja, é um princípio tão poderoso que você simplesmente fala, gente, não tem como eu fugir dos meus pais. Eu não tenho que conviver com eles, mas eu tenho que honrá-los. E eu vou honrá-los. E eles deram o que eles tinham. Não deram mais porque não tinham. Então, se eu fui criado num contexto disfuncional, o que eu faço agora? Eu não fui culpada dessa formação, mas eu sou responsável agora pela minha vida. Então, eu tenho que me responsabilizar, eu preciso assumir a responsabilidade pelas minhas emoções, pelas minhas decisões. Eu posso ficar presa nesse contexto e eu posso sair. E a fé em Jesus Cristo me permite sair disso para sempre. Eu saio disso. E agora eu olho para eles e falo, olha, eles deram o que eles tinham, eu vou honrá-los, porque isso é um princípio. Não adianta eu culpá-los. Eles provavelmente são vítimas de vítimas. Talvez eles foram criados nesse contexto, que os outros também foram criados nesse contexto, ou seja, é um negócio que não tem fim. Talvez ninguém nunca chegou para eles e disse, ei, vocês não têm que viver nesse emaranhado, nessa bagunça. Ei, Jesus liberta vocês. Mas agora, você ouviu, você conheceu a verdade. E você vai honrar, porque você entendeu que o princípio é tão forte que ele faz de pessoas bem-sucedidas, atrai dinheiro, atrai poder, atrai honra. Honrar o pai e a mãe. Não sei o que estou falando, é a Bíblia. É o primeiro mandamento com promessa. Você vê que é um mandamento que vem acompanhado de promessa. Porque o Senhor, Ele está o tempo todo nos ensinando a focar no princípio. E não nos sentimentos. Na verdade. E não num sentimento que está me corroendo. Porque por causa dos sentimentos, algumas pessoas continuam nesse lugar de sofrimento, porque elas acreditam nos sentimentos delas. Elas acreditam nessas mentiras. Então elas acreditam, elas carregam uma ferida de rejeição, por conta da mãe, por exemplo. Você vê uma pessoa que tem uma dificuldade, porque a mãe, ela é essa figura da proteção. Às vezes você vê pessoas que elas têm uma dificuldade de se relacionar com outras pessoas e de serem cuidadas mesmo. Por quê? A minha mãe não cuidou de mim. Então também, ó, a revolta. Ninguém vai cuidar de mim. E elas, quando alguém aparece na vida delas que quer cuidar delas, elas trabalham o que trabalham para afastar aquilo delas. E elas vão perdendo. Mas por quê? Porque elas têm um padrão mental que ainda é dominado por Satanás. Elas acreditam em mentiras. E às vezes Deus está enviando alguém para cuidar delas. Às vezes até um cônjuge, para amá-las, para cuidar delas. Mas elas não aceitam ser cuidadas. Ser amadas. Não aceitam. Você vê que uma pessoa que veio de um pai que abandonou a família, ou mesmo não abandonou
nunca saiu exatamente de casa, mas ele foi um pai ausente, que abandonou estando dentro de casa. Ele está sempre se programando para fugir e para sair. Vai ser muito fácil para ele, para essa pessoa, seja ela, seja ele, pedir um divórcio, pensar em jogar tudo para o alto, porque ele foi programado dentro desse contexto. E agora o Senhor está ensinando ele a conhecer a verdade. Ei, esse padrão está equivocado. Você vai honrar seus pais, isso vai atrair para você, você vai cumprir com esse princípio, isso vai atrair para você favor, glória, abundância. Mas eu quero que você venha para mim, porque você foi ensinado errado, contaram mentiras para você. Mas para eles era verdade também. Eles passaram a verdade deles, mas que é mentira, não é verdade biblicamente. E agora você tem a oportunidade de conhecer a verdade da palavra de Deus, que diz que você é livre, é perdoado, é justificado, foi resgatado, foi purificado, foi santificado, que você pode viver uma vida plena. Você não tem que viver aquela vida onde você não se via capaz, um infeliz, e tudo. O Tiago falou sobre isso. De onde vêm as guerras de vocês? Quer dizer, ele estava falando de uma guerra interna mesmo. Não é das coisas que vocês querem e não têm? Às vezes você queria tanto ter algo por parte de alguém, ou mesmo conquistar algo, ter vivido algo, e aí você fica em guerra. E aí você está em guerra aqui, obviamente você vai externar isso. Você vai colocar isso para fora. E vai viver uma vida escrava, como tem muita gente vivendo. E por que tem vivido? Porque não crê na verdade. E se você não crê na verdade, é porque você tem uma verdade que não é verdade, que é mentira, mas porque você acredita, é verdade para você. O que você acredita pode ser a maior mentira do mundo, mas para você é verdade. E às vezes a pessoa até defende isso, como se fosse a coisa mais, assim, perfeita do mundo. Mas está tudo bagunçado. Ela tem uma mente bagunçada. Ela está com o interior bagunçado. As coisas estão bagunçadas dentro dela. A cosmovisão dela é totalmente desalinhada de Deus. Ela tem uma visão de mundo desalinhada de Deus, equivocada. Está errado. Mas é o que ela acredita. E a boca fala do que está cheio o coração. Então, cada vez que ela abre a boca, você sabe bem o que é, no que ela crê, no que ela acredita. Ela abre a boca, você sabe o que está lá dentro. E qual o problema de você não resolver isso aqui? É que é como você vai lidar com pessoas, com negócios, com tudo na vida. Porque se você não resolve, quebrando, demolindo essas fortalezas, rompendo com essas barreiras, você vai continuar tomando decisões com base nessa visão, nessa cosmovisão. Nessa visão de mundo que foi dada a você.
que não é bíblica. E é onde você fica patinando, você fica andando em círculos. Voltemos ao povo de Israel, que ilustra bem. O povo não andou em círculos, ficou andando ao redor da mesma montanha, andando naquele deserto por anos. Por quê? Porque o povo era livre, mas agia como escravo. Então, o povo, olha qual era a visão que estava sendo dada para o povo. Terra prometida, a terra que mana leite e mel, vamos para lá. Quais eram as reclamações do povo? O povo reclamava por comida, por bebida. O povo, diante da terra prometida, tirou o olhar de Deus e colocou em quem? No gigante. O povo, ao invés de ouvir a Deus, foi ouvir aqueles 10 espias incrédulos. E a visão dos espias, que eles eram príncipes, eram líderes, foi uma visão de escravo. Não podemos, não conseguimos, vamos ser devorados pelos inimigos, o Senhor nos trouxe aqui para a gente perecer. Então, você vê o nível de escravidão mental. Eles chegaram a apontar olha como eles se viam. Eu sempre lembro dessas mentalidades. A mentalidade do gafanhoto. Eles disseram, nós éramos como gafanhotos em relação a eles. Lembra do Mefibosete, que quando Davi manda buscá-lo em Lodebar, a cidade sem pasto, ele era um príncipe, aleijado dos pés, mas um príncipe. E qual era a mentalidade? Lembra? Qual é a mentalidade do Mefibosete? Você lembra disso? Cão morto. Ele era um príncipe, filho de Jonatas, que tinha feito uma aliança com Davi. E Deus lembrou da aliança. Olha o que uma aliança faz. Davi manda buscar o Mefibosete. Quando Davi vai falar com o Mefibosete, ele vira para Davi e fala, quem sou eu para estar diante do Senhor? Eu sou um cão morto. Eu sou um cão morto. Porque, apesar dele ter sido criado, ele foi criado até os 5 anos na realeza. Mas daí foi quando o avô dele, com o pai, os tios, morreram naquela batalha sanguinária contra os filisteus. A babá tinha fama correndo para todo lado de que Davi ia matar a dinastia dele. Tudo mentira, mentiras e mentiras, e por conta de uma mentira, a babá sai correndo, a ama dele, e deixa, ele era perfeito, deixa ele cair, olha a tragédia, ele sofre um acidente brutal, que fica aleijado dos pés, e aí, com medo dele ser assassinado, mentira, porque eles acreditaram em mentiras, presta atenção que é acreditar numa mentira. A babá saiu apavorada para proteger o menino, porque acreditava no quê? Numa mentira, que Davi ia vir e ia matar todo mundo. Isso é verdade? Não, mentira. Aí ela sofre um acidente, derruba a criança fica aleijada. Eles correm, levam ela e escondem ela em Lodebar, numa cidade sem pasto. Isso significa que era um lugar, uma sociedade que dependia da agricultura e pecuária, era um lugar miserável. Então, ele foi criado num ambiente sem pasto, ou seja, sem grandeza, sem perspectiva. Mas ele era o quê? Ele era o quê? Ele era um príncipe.
Mas ele viveu como um aleijado miserável em Lodebar. Você é um príncipe. Você é da realeza. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Eu sou, você é. Nós somos da realeza. Mas muitos aqui estão igual Mefibosete, com a mentalidade do cão morto. Em Lodebar, e não quer sair de Lodebar por nada. Aleijado dos pés. Não consegue viver uma vida plena, caminhar como uma pessoa livre. Não consegue. Porque se vê muito pequeno por dentro. Lembra de Saul? Que era grandão, os mais altos batiam nos seus ombros. Ele era enorme, bonito, da tribo de Benjamim. Lembra de Raquel? Bonitona? Todos da tribo de Benjamim, a história conta que eram bonitos. Era um povo bonito, os da tribo de Benjamim. Ele se via, o próprio profeta falou para ele, mesmo você sendo pequeno aos seus olhos. Como ele se via pequeno, incapaz, ele agiu dessa maneira uma vida inteira. Lembra que ele só corria atrás de coisa pequena? Ele estava sempre envolvido com coisas desnecessárias. Então, ora atrás das jumentas, ora escondido atrás da bagagem. No dia da consagração dele como rei, voltou a cuidar dos bois. Populista, dependente da imagem. Ao invés de ele buscar a aprovação de Deus, você vê que ele buscava por amor, cedendo para o povo. Ele desobedeceu a Deus para agradar pessoas. Foi covarde uma vida inteira. Covarde. Entrou em guerras que não eram para ele. Matou gente que ele jamais poderia matar por pura insegurança. Matou sacerdotes por insegurança. Mentalidade. Mentalidade. Mesmo você sendo pequeno aos seus olhos, Deus o fez grande. Quer dizer, ele se via como uma pessoa incapaz, mesmo assim Deus o levantou. E o Mefibosete se via como um cão. Ele era um príncipe, mas ele agia como um cão morto. Como uma pessoa sem possibilidade nenhuma. E os príncipes, os espias da nação de Israel, se viram como gafanhoto. E passaram um relatório negativo para todo mundo. A mentalidade deles, a visão de mundo deles, eles transferiram para o povo. E o povo comprou a ideia. Está vendo? E esse povo perdeu o direito de entrar na Terra Prometida, porque acreditou numa mentira. Josué e Caleb, que acreditaram na verdade e olharam para Deus e enalteceram Deus, entraram na Terra Prometida. Você está vendo o que uma mentira pode fazer para uma pessoa? A mentira? Se acreditar numa mentira? E Pedro, por que Pedro negou o Senhor? Mas antes ele estava dizendo, não, nunca vou te negar, eu sou preso, eu morro pelo Senhor. Porque Pedro tinha uma visão equivocada dele. Ele achava que ele era uma pessoa que ele não era. Ele não tinha autoconhecimento. Porque apesar dele estar andando com Jesus, ele não estava focado em Jesus, estava focado nele. Você não vê que o tempo todo, até Pedro ser liberto, é tudo ele. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu. Era tudo ele. Até que ele sofreu a maior decepção da vida dele com ele mesmo. Ele teve que se decepcionar com ele. Porque ele viu o quanto ele era covarde, fraco, imaturo.
quando ele cedeu uma escrava, uma serva. Não era Pilatos, não era Herodes, não era um soldado romano, não era uma autoridade, era uma escrava, uma serva, que disse, ei, ele fala igual, eu acho que ele é discípulo dele. E ele, não sou não. Então ele, ali teve uma decepção com ele, porque ele achava que ele era uma coisa. E quando ele foi pressionado, ele descobriu que ele não era. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você realmente está em Cristo, não há condenação. Se você realmente está em Cristo, não há. Quando a gente sabe que estamos em Cristo? Quando agora nós vivemos como nova criatura. Porque a Bíblia fala que nós morremos para o pecado. O pecado não morreu, ele continua vivo aí. Mas aquele que morreu para este mundo, creu em Jesus, morreu para o pecado. Então você não tem mais prazer naquilo. Você agora quer Deus, você tem prazer nele. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Eu fui liberta do quê? Da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho. A lei, ela aponta o pecado, ela é santa, mas não pode fazer ninguém santo. Mas Jesus Cristo, quando você olha para Jesus, você crê em Jesus, você é justificado. Então, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você não vive mais segundo a carne. Você vive segundo o Espírito. E fica muito claro aqui. Jesus cumpriu todas as exigências da lei, coisa que ninguém conseguiu cumprir. Então, quando eu creio em Jesus, eu estou escondida em Jesus. Não é o que eu fiz, é o que Ele fez. Por isso que eu sou salva para boas obras. Mas as minhas obras... Quando uma pessoa fica ali dizendo, não, porque eu sou uma pessoa muito boa, eu sou isso, é o fariseu mesmo. Não, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não sou igual àquele ali. O Senhor está falando, escuta, as suas justiças são como trapos de imundícia. Se você fizer o que tem que fazer, você vai continuar sendo um inútil. Por que o Senhor mandou a lei? Para mostrar para nós a necessidade de um Salvador. Nós dependemos de um Salvador. Por mais força, por melhor que você seja, você é limitado. Não foi eu que falei, foi Jesus. Que se eu fizer aquilo que me é mandado, eu continuo sendo inútil. Ou seja, eu sem Jesus não consigo nada, não sou nada. Então, quando eu olho para Jesus, eu creio em Jesus. Eu me posiciono em Jesus. Eu reconheço o que foi feito naquela cruz.
Eu creio na verdade, acabou. Não tem mais mentira que vai dominar a minha vida. Não tem mais mentira que vai ter poder sobre a minha vida. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está vendo que o pecado aqui está no singular? Porque não existe pecado maior do que não crer em Jesus Cristo. Esse é o grande pecado. Porque quando você crê em Jesus, crê na sua obra redentora, no que ele fez naquela cruz, você agora não olha para você da mesma forma. Porque não tem a ver com você, tem a ver com ele. Não é o que você pode ou não pode, é o que ele pode. Não é o que você consegue ou não consegue, é o que ele consegue, é o que ele já conseguiu. Não é o quanto você é bom ou erra, mas o quanto você tem de Jesus na sua vida. Você não fica mais girando em torno de você, eu. Me amaram, não me amaram. Não, eu fui amada por Jesus. A vida não gira mais em torno de você, gira em torno dele. O que ele fez, o que ele falou, a verdade que é ele. Então agora eu não me vejo mais como um cão morto, se eu me via, ou como um gafanhoto, ou como uma pessoa tão pequena. Mas eu me vejo como aquela que, mesmo sendo condenada, Jesus decidiu pagar o maior preço para me resgatar. Então, ninguém paga tão caro por algo que não tem valor. Então, ele estava dizendo para mim, Cléo, você tem valor. Ele estava falando para você, você tem valor. É isso aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava dizendo, para mim e para você, você tem valor. Então o diabo, ele gosta de chegar e dizer assim, ó, você não tem valor. Porque você ouviu, talvez do seu pai terreno, da sua mãe, bobagens que eles, não sei, não vamos dar o benefício da dúvida. Eles não fizeram por mal. Eles fizeram o que eles sabiam fazer. Pronto. Deixa isso para lá. Deixa eles. Honre-os. Você tem que estar focado em algo que é superior. Jesus falou naquela cruz, você tem valor para mim. Olha o preço que eu estou pagando por você. Você tem importância. Você deve ter algo aí que para você tem muito valor. E você então trata isso com muito cuidado. Jesus comparou a paternidade do Senhor com a nossa. Ele disse, ó, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu. Ele não vai dar o que você pedir, não? E ele ainda deu detalhes, ó, se seu filho chegar, ó, pais normais, por mais difícil que tenha sido esse pai, ou essa mãe, se o filho chega e pede pão, você vai dar uma pedra? Pede peixe, você vai dar uma serpente? Não. O Senhor falou, ó, vocês são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então ele estava dizendo, escuta, vocês têm muito valor. Se vocês dão valor aos filhos de vocês, vocês então precisam ampliar isso muitas vezes para o valor que Deus dá a vocês. Se você não consegue negar uma comida, um cuidado para com seu filho, imagina Deus para com você. O amor de Deus com você. Então, quando você acredita na verdade, a mentira não faz mais parte da sua vida. Agora, você tem que saber da verdade. Você foi perdoado,
justificado, purificado. Você foi salvo por Ele quando você creu nele. Ele te perdoou. Ele abriu, através de Jesus, Jesus abriu um novo e vivo caminho. Você pode chegar diante de Deus a hora que você quiser. Você é amado. Ele pagou caro por você. Você não é uma pessoa desprezível, largada, sem importância, que precisa chamar a atenção da pior maneira, ou aceitar o pior, porque não merece mais. Você não tem mais que viver pensando da mesma maneira que você sempre pensou, que você não vai conseguir, que não é possível. Alimentando sentimentos de impotência e incapacidade, porque agora você sabe que isso não provém de Deus. Deus é um levantador de pessoas. Ele nunca vai levar você, ele nunca vai colocar um pensamento em você que você é um inútil. Isso provém do mal, que você não é capaz. Você pode não ter tido uma boa relação com seus pais, mas agora você pode ter uma boa relação com Deus. Até porque agora você tem que tirar o seu olhar do seu pai terreno e colocar em Deus. E ter esse encontro real com seu pai eterno, com seu Abba. Ele é um bom pai. Ele é um pai presente, amoroso. Você não precisa mais depender das mesmas coisas que você sempre dependeu. Você não precisa mais fazer coisas como quem está implorando amor. Porque no final das contas, o grande problema do ser humano está aí. É no amor. As pessoas querem ser amadas. Tudo que elas fazem, até as coisas mais absurdas, é em busca de amor. Elas estão em busca de amor. E por quê? Porque elas não acreditam no amor que Jesus Cristo já derramou naquela cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ela ainda acredita em mentiras. Ela carrega aquele padrão mentiroso, equivocado com ela. Ela tem atitude, ela é uma nova. Se você creu em Jesus, então você, no Espírito, você foi feito uma nova criatura. Mas às vezes você ainda tem uma alma velha. Uma mentalidade velha. Você pensa ainda como uma velha criatura. E o Senhor está dizendo, para com isso. Você precisa viver como nova criatura. Pensar como nova criatura. Mentalidade. Lembra da armadura? Qual é a primeira peça? Capacete da salvação. Você tem um capacete. Vamos imaginar um capacete aqui. Vamos botar um capacete. É para proteger o quê? Cabeça, cabeça. Ou seja, então você pensa como um salvo. O que você botou na sua cabeça é o capacete da salvação, porque você pensa como um salvo. O que protege o seu coração aqui? É a couraça da justiça. Porque agora aqui no seu coração tem o quê? Justiça. Justiça é o quê? A palavra de Deus. Tanto que a Bíblia fala assim, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e Você busca a Deus e a justiça. O que diz a palavra é a justiça. O que diz a palavra. E todas as coisas serão acrescentadas. Algumas pessoas até buscam a Deus, mas ela não busca a justiça, ela não quer saber o que a palavra fala. Ela não quer. Então nós estamos numa outra dispensação, nós estamos no ministério do Espírito Santo. Onde nós temos a oportunidade de passar por esse novo e vivo caminho chamado Jesus Cristo.
Nós temos o bom pastor, nós temos o Pai eterno, nós estamos protegidos. Ele disse: nunca te deixarei, nem desampararei, eu estarei convosco todos os dias até a consumação. Ele prometeu, ele enviou o Consolador, para que habitasse em nós. Ele disse: é melhor que eu vá, porque eu estou com vocês, e o Consolador estará em vocês. Ele está aqui, me guiando, te guiando, discernindo as coisas. Por isso, ainda quando eu estava lendo ontem, Provérbios 2, grita bem alto, pelo entendimento e discernimento, que é o Espírito que vai nos dar. Senhor, eu quero então entender, me dá essa revelação, me dá discernimento. Eu quero fazer uso da sua mente. É através do Espírito Santo. Nós falamos do Espírito Santo, mas valorizamos pouco a presença do Espírito Santo, a figura do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, e nós precisamos invocar mais o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele que habita em nós, me ajuda. Me ajuda. Que todas essas mentiras definitivamente caiam. Que você consiga ver. Espera aí, eu estou com a visão equivocada. E é por isso que eu ainda tenho esses comportamentos. É por isso que eu ainda tenho essas... eu falo dessa maneira. Eu ajo dessa forma. Porque eu ainda não vivo, eu não adotei para a minha vida a mentalidade da nova criatura. Chega, você não pode aceitar isso, porque aqui está o problema, a falta de renovação mental. É por isso que tem pessoas que elas arrumam empregos, elas mudam de emprego, mas o problema não é mudar de emprego, elas mudam de endereço, elas mudam de estado, elas mudam de país, mas o problema está na mente. Elas mudam de relacionamentos, quantas que já estão... não sei, no seu segundo ou terceiro relacionamento, e não dá certo, os relacionamentos não dão certo. Mas por quê? Porque existe um padrão, e que não foi quebrado. Você ainda não pensa como nova criatura. E aí, eu não tenho tempo mais, mas eu poderia entrar. A pessoa que está magoada, o rapaz está magoado com a mãe e desconta na esposa até hoje. Ele quer que a esposa, que as mulheres paguem o que a mãe dele fez. Mulheres que estão feridas com o pai e descontam no marido e querem que esse homem pague o que o pai fez. Ou sofreram num relacionamento e agora levam para o outro aquela ira. Foi o Pedro que fez, mas ela desconta no Eduardo. Foi o José que fez, mas ela desconta no João. E assim, a pessoa, ela está presa. Ela está aprisionada a uma mentalidade que está levando ela a ter as mesmas atitudes que levaram ela a fracassar lá. Quantos que já pagaram as dívidas, 1 milhão de vezes, não sei quantas vezes já pagaram, e voltaram a se endividar da mesma forma, porque é o padrão mental em se lidar com dinheiro que está errado. Enfim, vamos nos colocar em pé. Teria muito para dizer. Muito, 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 muito. Escrituras e escrituras, eu não li nada aqui. Eu nem sei se eu li o que era para eu ler. Eu sei de uma coisa. Nós não podemos caminhar a nossa vida sem a fé.
Eu preciso crer que eu sou nova criatura, que eu fui feita nova por Cristo. Eu preciso crer no que eu estou lendo, que é buscando a Deus e o reino, que tudo vai ser acrescentado na minha vida. Gente, eu vejo isso acontecer. Eu vejo aqui no Brasil, eu vejo isso acontecer lá nos Estados Unidos, já com as pessoas que a gente lida. Gente que não tem fé para depender de Deus. Deus não está vindo em primeiro lugar. Ele não acredita, ele ainda acredita numa mentira, que ele vai correr atrás de um monte de coisas e vai deixar Deus. Ele não dizima, ele não oferta, ele não dá prioridade a Deus, mas ele vai vencer. Não vai. Não vai. Não vai. Você pode estar na América, filho. Você pode estar no melhor lugar do mundo. Na maior potência mundial. Se você não seguir o que diz a Bíblia, não é o que diz o americano, não é o que diz o brasileiro, não é o que diz o fulano, o europeu, é o que diz a Bíblia. Não é o que o especialista disse, é o que diz a Bíblia. O que diz a Bíblia. Ela mandou você buscá-lo em primeiro lugar. E a sua justiça e todas as coisas seriam acrescentadas. Você crê na verdade, porque essa é a verdade. Que em Jesus você pode, em Jesus você consegue. Se você pensar do mesmo jeito que você sempre pensou, você vai levar para seus negócios, para seus relacionamentos, o mesmo comportamento, porque não dá. Você é o que você pensa, você é a sua mente. Se você pensa de um jeito, você vai agir daquele jeito. Então você tem que tirar o olhar disso tudo e acreditar na verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Você conhece a verdade, você fica com a verdade, você crê na verdade, você age com base na verdade. Lembra do que eu sempre falo? Você crê certo, você faz o quê? Age certo. Você crê certo, você age certo. Aí alguém, porque já aconteceu, Deus está falando, mas eu não entendi o que é crer certo. Crer no que está escrito. Buscar a justiça para a sua vida. O que a Bíblia diz a respeito de tal assunto? O que a Bíblia diz a respeito disso? Você crê na verdade, você crê certo. Quando eu creio certo, eu ajo certo. É impressionante as pessoas que adotam, elas passam a ter a mente de Cristo. É impressionante o quanto que elas ficam mais doces. O quanto elas querem paz, o quanto... Sabe, quando elas acreditam que o Senhor deu a elas a paz que excede todo o entendimento, o quanto elas olham para o outro com generosidade. O quanto elas olham com temor, algo acontece, elas têm um temor. Não é mais daquele jeito. Com raiva, com ira, com ódio. Querendo jogar tudo para o alto. Não. Elas enxergam o valor daquilo que Deus deu a elas, daquilo que está nas mãos delas. O valor daquela pessoa, porque a partir do momento que eu sei o quanto foi pago um preço caro para resgatar a minha vida, eu não olho mais para a vida do outro da mesma maneira. Eu olho para o outro como alguém muito precioso. Por pior que seja aquela pessoa, Jesus morreu por ela também.
É incrível quando a nossa mente é renovada, como nós mudamos a nossa visão de mundo. Você tem uma tolerância, você tem atitudes gentis, generosas, porque dentro de você tem a verdade. E a verdade, ela traz paz, ela traz equilíbrio para nós. Ela traz uma serenidade para nós. Às vezes você vivia correndo atrás de tantas coisas, você acalma. E você começa a valorizar, sabe? Você é mais seletivo. Você valoriza o que realmente tem valor. Deus, sua família, as pessoas. Não é mais como antes, coisas, fugir. Não. Deus, sua família, o reino de Deus, o que você vai fazer pelo outro. É impressionante o que a presença de Jesus faz na nossa vida, o que a mente de Cristo faz por nós, o que adquirir a visão dessa nova criatura faz por você. Porque agora você tem o fruto do Espírito, que é alegria, amor, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. O domínio próprio é um fruto do Espírito. A mansidão. O que é mansidão? As pessoas acham que mansidão é você virar tapete dos outros. Não é nada disso, é força sob controle. Eu sempre comparo com um cavalo domado e não domado. Cavalo domado você pode montar, cavalo não domado não pode montar. Mas é tudo cavalo. Tem a mesma força, é força sob controle. O manso, ele continua tendo força, e não mudou. O que mudou é que agora ele tem controle. Essa força é utilizada no lugar certo. Jesus a Bíblia não fala, Jesus não, Paulo, disse que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Você para de lutar contra carne e sangue, contra pessoas, e você luta contra o que está por trás daquilo, que é o mal. O mal. Você muda aquela perspectiva. Eu vejo, é muito engraçado isso em casamento. A pessoa queria que o outro mudasse, era o tempo inteiro, porque ele precisa mudar, ela precisa mudar. Aí quando tu crê em Jesus de verdade e adquire a mente de Cristo, a pessoa entende que ela precisa mudar. O foco dela muda. Ela muda. E ela muda tanto que ela já não se preocupa se o outro vai mudar ou não vai mudar. Você sabe que aquele casal, que aquele cônjuge entendeu o que é a mentalidade da nova criatura, em ter a mente, o que é ter a mente de Cristo, quando agora ele foca Jesus, consequentemente a mudança dele. Ele não fica mais esperando que o outro seja gentil. Ele não é gentil. Gente, isso para mim, sabe, quando eu fui entendendo essas coisas, minha vida mudou. Eu falo que Jesus foi, meu Deus, eu não sei dizer, eu tento explicar o que foi Jesus na minha vida. Mas eu não consigo, é mais do que eu posso explicar. Eu sei que quando eu entendi sobre motivações e intenções, a minha vida mudou. Aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Que não bastava eu fazer certo. Eu tinha que ter a intenção e a motivação certas. Quando eu entendi, isso para mim foi transformador também, que eu ia fazer o que eu tinha que fazer a despeito da pessoa. Não é o que ela iria me dar de retorno, se um muito obrigado, uma gratidão eterna, mas o que eu sabia que eu deveria fazer.
Isso mudou minha vida. Eu tenho vários pontos na vida, porque você está crescendo. Você chega um bebê, e aí você vai crescendo. E eu lembro quando o Senhor foi me ensinando, e a minha mente passou por essa renovação também, que a gente vem com essa mentalidade, né? Não merece. Ou, nossa, fiz o bem, nem um muito obrigada, não sei o quê. Depois que você adquire a mente certa, isso não faz mais, não tem mais importância. Porque você faz porque você sabe que é certo. Não tem a ver com o outro, tem a ver com o que você sabe. Entendeu? Não tem a ver com o outro, tem a ver com o que você sabe. Você passa uma vida inteira achando que fazer o que é certo é o suficiente, independente das suas intenções e motivações. Aí um dia você descobre, minhas intenções são e motivações são mais importantes para Deus do que o que eu estou fazendo em si. Porque eu posso estar aqui fazendo uma coisa que você está olhando e dizendo, meu Deus, que coisa mais linda, maravilhosa. E Deus está dizendo lá, tipo o Samuel, olha para Eliabe e diz, nossa, esse é o rei, esse é o cara. E o Senhor vem e fala para ele, não é não. Rejeitei o coração dele. Não gosto do que eu vejo no coração dele. Por isso nós precisamos de discernimento. Que às vezes nós somos tão precipitadinhos e tolinhos. Nós olhamos uma coisa, que coisa mais linda. E o Senhor está dizendo, não é não. Você nem sabe o que está aí dentro. Você nem sabe, meu filho. Eu estou vendo. Então, o que está dentro aqui, minhas intenções e motivações são muito mais importantes para Deus do que o meu ato em si. Porque eu posso fazer uma coisa atrapalhada, porque eu ainda estou atrapalhada, e não ter tido a intenção de fazer errado. Quem nunca fez um negócio meio que atrapalhado, mas lá dentro você fala, meu Deus, mas por Deus, Senhor, o povo não vai acreditar, mas eu não queria, a minha intenção não foi essa. Não é? Minha intenção não foi essa. Não foi, meu Deus do céu, mas não vai acreditar. Não é possível. Mas a sua intenção era de fazer certo, mas por algum motivo você fez errado. Mas o que contou para Deus foi a sua intenção, foi a atitude do coração. Lembra que Abraão entregou Isaac no seu coração? E Deus o recebeu? Ele não entregou fisicamente, porque o próprio Deus não deixou, mas no coração ele entregou, ele já tinha entregado, ele subiu para entregar, e Deus recebeu. Não precisou matar o Isaac, porque aqui dentro ele tinha matado. Gente, isso é muito forte. A mentalidade desse homem nesse momento estava tão alinhada com Deus que é um negócio incrível. Você é uma nova criatura. Você é uma carta viva. E quando alguém abrir essa carta, tem que se surpreender. O que tem que sair de você é Cristo Jesus. Então, com a mão no seu coração, diga exatamente isso para Ele. Eu vivo para Jesus, exalto a Jesus, eu clamo a Jesus. Você acredita? Eu sou completo, completa em Cristo. Exalto a Eu sou completo, completa em Cristo. Porque o que eu não tenho, Ele tem. O que eu não posso, Ele pode. O que eu não consigo, Ele consegue.
Eu me escondo em Cristo. Sem Cristo eu não sou nada. Em Cristo eu sou uma pessoa completa, plena, abençoada, livre. Eu clamo a Jesus. Eu me rendo a Ti, meu Senhor. Eu vivo pra Jesus. Olhe para Jesus. Viva para Jesus. Se encha de Jesus. Se esvazie de você e se encha dele. Tira o olhar de você e olha para ele. Tira o olhar do que ainda não está bom e olha para ele. Tira o olhar do que é errado e olha para ele. Olhe para ele. Mantenha-o no centro. Não tem a ver comigo. Tem a ver com ele. Sem ele, eu sou uma pessoa vazia, mas com ele, através dele, eu sou completa. Você é completo. Eu me rendo a Ti, meu Senhor. Você vai tomar uma decisão hoje. Você não vai mais focar seus erros, pecados, porque é isso que o diabo quer. Você vai focar Jesus. Porque quando você foca Jesus, essa roupa maravilhosa, esse terno bem cortado, esse vestido esvoaçante de seda, que você não quer sujar de jeito nenhum, aleluia. Porque você não quer manchar de jeito nenhum. Olha para Jesus. Olha Ele na sua vida. Você não quer entristecê-lo. Olha para Ele. Quando você olha para Ele, você não quer entristecê-lo. Você quer amá-lo. Você quer ser o melhor para Ele. Tira o olhar do passado. Lembra que em Jesus você foi justificado. Em Jesus você foi purificado. Então você vai tirar o olhar do passado, você vai tirar o olhar daquilo, meu Deus, mas eu nunca acerto nessa. Tira o olhar disso. Olha para Jesus. Olha o que Ele já fez por você. Focaliza Ele. Porque quando nós olhamos para Ele e nos envolvemos com Ele e alimentamos dentro de nós essa visão do que Ele fez por nós naquela cruz, queridos, nós estamos cheios dele. Você não vai querer outra coisa a não ser se encher mais dele. Você não vai olhar para outra direção a não ser para o que Ele já fez por você. Você não quer manchar esse vestido lindo que Ele botou em você, esse terno lindo que Ele colocou em você. Você não quer manchar. Você não vai a qualquer lugar com esse vestido. Agora, quando você já está vestido com aquela roupa velha, aquele pijama sujo, velho, você não tem problema de ir lá no quintal, mexer com o cachorro, ir lá no carro, ir lá fazer. Você não tem. Mas o Senhor tirou a roupa velha de você. Ele já tirou, Ele te vestiu com um vestido tão lindo, minha filha. Ele vestiu você com um terno tão bonito, tão bem cortado. Ele colocou em você uma roupa nova. Ele colocou em você tudo novo. Ele te lavou com o sangue dele. Você não é a mesma pessoa. Ah, bispo, você não sabe o que eu fiz. Você creu em Jesus? Crie. Então você creu no seu coração e confessou com a sua boca? Então você foi feito uma nova criatura. E você pode, de agora em diante, produzir os melhores frutos da sua vida. E você produzirá.
Você vai produzir. Ó Espírito Santo, eu oro pelo seu povo, para que essa palavra tenha clareado, iluminado os corações, que mentes estejam sendo renovadas, que essa perspectiva de salvação tenha tomado conta dela, que ela esteja apertando agora o cinto da verdade, Senhor, que ela esteja colocando diante dela o escudo da fé, para combater esses dardos mentirosos de Satanás, que ela esteja já pegando a espada do Espírito, que é a sua palavra, e se apossando dela, para combater as forças do mal, os enganos e mentiras de Satanás. Nunca mais ela vai voltar ao mesmo lugar. Ela está colocando um ponto final nessas mentiras que ela creu até hoje. Talvez viveu a vida dela até o dia de hoje, alimentando pensamentos e nutrindo sentimentos mentirosos, vivendo com uma perspectiva totalmente equivocada, diferente, desalinhada da sua palavra. Mas hoje eu oro por libertações aqui, que eu deixe pessoas libertas, famintas e sedentas pelo Senhor. As pessoas que vão sair por aquela porta, Senhor, eu declaro que não serão as mesmas, mas pessoas que realmente acreditam que foram justificadas, purificadas, que o Senhor, na obra redentora da cruz, redimiu cada uma. A pessoa que vai sair por aquela porta não pensa da mesma maneira, consequentemente ela não age da mesma forma. Ela está sofrendo uma renovação mental, uma renovação interna, uma mudança interna. Porque quando muda aqui dentro, muda tudo aqui fora. Os nossos relacionamentos mudam, a nossa forma de conduzir a nossa vida muda, tudo muda. Porque, Senhor, algumas pessoas estão acostumadas a uma vida atribulada, mas hoje, que esse padrão caia por terra, e essa pessoa aquiete, e ela aceite nesse momento, a partir de agora, a paz que excede todo entendimento, a tranquilidade, que ela entenda que ela não tem mais que agir dessa maneira, que reagir da mesma forma. Ela não tem que viver se defendendo, levantando muros para se defender, porque o Senhor tem ela, ela tem o Senhor por ela. Ela não tem mais, Senhor, que por conta da insegurança dela, ficar o tempo todo colocando limites nas pessoas. Ela não tem com medo, na verdade ela é insegura e ela tenta vestir uma armadura tão forte, mostrando que ela é tão forte, mas na verdade lá dentro ela é tão frágil, e o Senhor está dizendo: para, seja você, deixa eu cuidar de você, que ela entenda isso hoje, que todas essas mentiras e enganos estejam caindo por terra, as mentiras que ela acreditou até o dia de hoje, caiam por terra em nome de Jesus, que ela esteja sofrendo uma metanoia, uma mudança mental, uma mudança interna, uma mudança no modo de pensar, no modo de ver a vida, que as escamas estejam caindo, que essa venda esteja sendo tirada, que ela seja liberta dessa miopia espiritual, que ela seja liberta desses travamentos, que ela seja curada dessas feridas, dessas dores, desses traumas, que ela seja liberta agora, que ela esteja liberando perdão para os pais, para o cônjuge, para pessoas que feriram o coração, a vida dela, que ela seja livre agora, que ela seja livre desse passado, de escolhas ruins, dessa culpa, dessa condenação, dessa vergonha, que ela seja livre agora de tudo que até hoje a oprimiu, pesou sobre ela, esses pensamentos que têm as
escravizado a vida dela, que ela seja livre, em nome de Jesus, completamente livre, resgatada, que ela se veja coberta com teu sangue, purificada, limpa, salva, uma nova criatura, livre, para viver num padrão alto, liberta, para nunca mais voltar ao mesmo lugar. Eu abençoo o teu povo, Senhor, com essa convicção de que nenhum sai da mesma maneira, com a mesma visão, a mesma mentalidade e, consequentemente, com as mesmas atitudes, mas sai daqui um povo livre, que se vê como novas criaturas, um povo focado no Senhor, que não olha para si, para o que tem ou não tem, mas para o Senhor, e reconhece que no Senhor está completo, porque o que eu não tenho, o Senhor tem, o que eu não consigo, o Senhor consegue, e eu posso pedir a sua ajuda. Que saia daqui pessoas livres, em paz, felizes, com a convicção de que tudo já foi pago. Pessoas que creem na verdade, que a mentira não tem mais poder sobre elas. Eu abençoo o teu povo, lares e famílias, e declaro que nenhum permanecerá no mesmo lugar ou voltará ao mesmo lugar. Eu declaro que cada um que aqui está já saiu desse lugar e deixou a verdade entrar, e todas as suas escolhas e decisões serão com base na verdade, porque quando eu conheço a verdade, a mentira não se apodera mais de mim. No Senhor nós somos completos, somos livres e justificados para a honra e a glória do teu nome. Obrigada por tudo. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.